Texto da palavra de Deus, Romanos, capítulo 12. Hoje nós vamos falar diretamente no texto. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Como que está escrito na sua Bíblia aí? Como? Se ofereçam em santo, agradável. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé, da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não é sobre a sua cabeça, não. Não se deixe vencer do mal, pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Palavra dura para a Santa Ceia, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Parece tão fácil, irmãos, falar do amor de Deus. Tem pessoas que têm um dom tão fácil para evangelizar. Teve um pastor que esteve na casa do Vanderlei esses dias, e nós estivemos conversando com ele, é os papais da Paula, e ele tem uma facilidade para evangelizar. Ele foi numa casa perto da casa do pastor Rosaldo, foi no Padovese. Foi lá para ver uns negócios lá. Em meia hora, o pastor conseguiu fazer com que a família toda deles aceitasse Jesus. Todos católicos. Olha como que é o dom que a pessoa tem. Começou a conversar, se ele tinha alguma religião, se eles serviam a Deus, e aí foi se aprofundando, foi falando da palavra de Deus, foi falando da palavra de Deus, todos aceitaram Jesus. Então a gente vê, irmãos,
cada um tem um dom. Vocês percebem nisso? Quando nós lemos a palavra de Deus, cada um tem um dom. Agora, como nós temos usado o dom que Deus tem dado a cada um de nós? Como você tem usado o que Deus te deu? De que forma você tem usado? Para o bem do reino? Muitas vezes Deus te dá um dom. Você é muito bom para falar, para conversar. Você tem uma didática muito boa. Mas você usa não para evangelizar. Você usa não para o bem do reino. Você usa para o bem do mundo. Para o bem das coisas que você acha que é bom, que é melhor para você, para agregar coisas para você. Procure, a palavra de Deus diz, procure descobrir qual é o melhor dom que você tem. Você já pediu ao Senhor, falou com Deus, Senhor, qual é o meu dom? Acho que eu não descobri até agora. Lá no nosso acampamento, o tema foi a voz. E dentre isso, todos os dias, o pastor Marcelo fazia uma oração. Deixava os meninos, os jovens, 5 minutos, orando em silêncio, falando, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Dê ouvido à voz de Deus. Será que nós, como adultos, será que nós também não estamos precisando ouvir essa voz? Senhor, eu não estou conseguindo ouvir tua voz. Eu não estou conseguindo te ouvir ultimamente. Outrora eu te ouvia, eu conseguia te ouvir. Hoje eu não estou conseguindo ouvir tua voz. Agora vem a pergunta, por quê? Porque antes ouvíamos a voz de Deus e hoje não estamos ouvindo a voz de Deus. Será que aquele tempo que você tinha com Deus antigamente, hoje você não tem mais tempo, porque as coisas tomam o seu tempo? O mundo, o dia a dia, a correria toma o seu tempo? E antes você tinha um tempo com Deus de meditação, você tinha um tempo de leitura bíblica, um tempo para meditar no que você estava lendo, era um versículo só, Jesus chorou. Mas você meditava no versículo Jesus chorou. Hoje, talvez, Jesus chora porque não vê você lendo a sua palavra. O Espírito Santo se entristece porque não vê você lendo a sua palavra e meditando nela. O que mudou? O que nos fez esfriar? O que nos está tirando a nossa paz, a nossa alegria, o nosso contentamento? Será que não é hora de nós pararmos para pensar e dar ouvido à voz do Espírito? Aquela visita que você fazia antigamente, você saía de semana, vou tirar um dia, vou fazer uma visita para um irmão da igreja, para uma pessoa da igreja, para um amigo meu. E hoje, por que não faz mais? Por que não temos mais esse tempo? Corremos, adquirimos conhecimento, para quê? Tenho 2 faculdades, para quê? Para o reino de Deus está servindo alguma coisa? Trabalho em 2 serviços, pastor. Durante o dia eu trabalho num e à noite ainda faço um outro bico em casa. Está ajudando quanto ao reino de Deus? Ou você está cada vez mais se distanciando de Deus? Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Você está se colocando diante de Deus como sacrifício vivo? Não se amolde ao padrão deste mundo, diz aqui a palavra de Deus. Paulo falando aos romanos. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação
da sua mente. Que o inimigo todo dia, irmãos, enche nossa mente de coisas, de palavras, de coisas que você vê, que você vai guardando. Se encha mais do Espírito Santo. Se encha mais de Deus. Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem buscado a Deus por eles? Orado pelos líderes? Tirado um tempo em casa para orar? Pelo seu parente que está precisando de Jesus, que não se converteu ainda? Quanto nós temos dobrado o nosso joelho para implorar ao Senhor para salvar nosso parente, nosso amigo, aquele amigo que bate no ombro todo dia. Você se lembra dele, mas não dobra o joelho para pedir ao Senhor por ele. Pela graça que nos foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém tenha um conceito mais elevado do que deve ter. Não queira ser mais do que é. Palavras, mudando um pouco a palavra. Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não seja exageradamente e também não seja muito lá embaixo. Deus quer te usar, querido irmão. Mas para ser usado por Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Uma pessoa me perguntou lá no acampamento, uma jovem, perguntou para mim: pastor, vem cá um pouquinho. Depois de uma ministração que tiveram lá, pastor, me fala um pouco sobre o Espírito Santo. Queria saber um pouquinho mais sobre ele. Você como que o jovem tem sede? Fala um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Eu não estou conseguindo entender. Olha que gostoso, irmão. Sentei lá, duas moças, sentei, comecei a conversar, explicar para ela o dom do Espírito e tal. Irmãos, a gente fica contente em ver pessoas que querem aprender algo diferente, que não sabem, sabem que existe, mas não sabem como adquirir. Muito gostoso isso daí. Continuando, verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso nós sabemos, que nós temos que estar ligados a Cristo, mas temos que estar ligados a este corpo aqui também, que este corpo está ligado a Cristo. Se a gente não vem, irmãos, muitas vezes, à casa do Senhor, nós muitas vezes participamos. Vão lá no dia da viúva. Vão lá na Igreja Sobre Rodas. Nós participamos de eventos. Vai ter agora a EBF, vamos participar também. Trabalho com as crianças. Mas não é só isso, irmãos. Essa comunhão aqui é muito gostosa. Muito bom. Na sexta-feira, sexta para sábado, nós ficamos com os jovens conversando, depois que acabou todo o trabalho. Nós ficamos até quase 2 horas da manhã, conversando com os jovens. Eles conversando entre si, um com o outro, sentávamos ali, batia papo. Irmãos, é isso que precisa ter na igreja. Muitas vezes acaba o culto, irmãos. A pessoa não vê hora de pegar aquela porta ali, o rumo de casa, e vazar. Ninguém vai morder você, irmãos. Ninguém vai dar bronca em você. Os irmãos querem conversar, compartilhar. Que culto gostoso hoje. Olha, Deus falou isso comigo. Não é ficar fofocando, não. É ficar falando a respeito das grandezas de Deus. Aonde você vai comer? Vou comer lá no tal lugar. Posso ir junto? É isso, irmãos. Isso é comunhão. Aonde vai ser o churrasco semana que vem? Em tal lugar. Posso ir lá com você? Vamos lá. Vamos, leva o quilinho lá, tal. Leva a sacolinha. Vamos compartilhar. Isso é igreja, irmãos. É igreja. Essas reuniões que fazemos nas casas, é igreja. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé.
Irmãos, na nossa região, no interior, a gente ainda vê muitos, porque muitos buscam a Deus. Muitos vão nos vales, nos montes, em vários lugares, é vigília de um lado, vigília de outro. E muitos, no interior, a gente vê aquelas cidades pequenas, muitas pessoas procuram a santidade. E a Bíblia diz: sem santidade não se verá Deus. E a gente vê muitas pessoas que têm dons, que a palavra de Deus fala. E que dom que Deus te deu que você está usando para o reino? Você orava, não ora mais. Você buscava a Deus, não busca mais. Você não perdia reunião de oração, hoje você está devagar. Você evangelizava, hoje não consigo mais evangelizar. Hoje não consigo mais ir às portas, às casas. Você pregava, não prega mais. O mundo está sufocando você. E o seu dom você está enterrando cada dia mais. Você visitava, não visita. Você tinha um dons que o Espírito Santo te deu, que você usava no passado, você não usa mais. Profecia, então? Meu Deus. Quanto tempo a gente não ouve uma profecia? Profetadas, tem muitas. Profecia, tem poucas. Se o seu dom é servir, sirva. Olha quantos dons. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Onde está teu talento de ensinar? Aí, até deu uma subiada aí. Desliga o celular, irmão. Se é contribuir, que contribua. Olha que fala, irmãos, é contribuir, contribua como? Como fala na sua Bíblia? O meu fala generosamente. Não sei, tem outra versão aí? Como é a sua versão? Como? Com generosidade. A minha também. Tem outra versão ou não? Liberalidade. O que está no coração, liberalidade. O que teu coração falar, você contribua. É dom, irmãos. Tem muita gente que segura. Sabe aquele vamos ilustrando um pouco aí o mundo. Aquele que não compra nada, porque tem que guardar dinheiro, não pode fazer nada, porque tem que guardar dinheiro, porque se o desemprego bater na porta, tem que guardar dinheiro. Temos que guardar, irmãos, temos que ter nossa poupança, temos, se puder, guardar um pouquinho, sim, mas não podemos ser munheca, irmãos. Como que é? Coisa de samambaia, como fala lá? Qual que é aquela história? Munheca de samambaia, não sei o que é, sei lá. Tem umas histórias que o pessoal conta. Então, irmãos, temos que guardar, mas temos que abrir a mão também na hora que tem que abrir. Você tem que abrir a mão para comprar uma roupa quando precisa. Você tem que abrir a mão quando a esposa precisa de uma roupa, de um calçado, precisa de algo em casa, um sofá, precisa de uma geladeira, precisa de um fogão. Não. Esse botão ainda está girando mais ou menos? Tá bom, então deixa aí. Não está pegando fogo na casa? Tá bom. Coitado do botão, ele dá 2, 3 voltas assim para ligar, para girar lá o fogo. A geladeira, a porta não fecha. Vamos trocar só como fala? A borracha. Vamos trocar só a borracha que fica novinha em folha. Dá uma pintada nela aí, ó. Fica novinha. Vai lá, munheca, compra uma nova para sua esposa. É para você mesmo, para guardar as frutas, as coisas que você come. Fica regulando com pequenas coisas e as grandes saem pelo vão dos dedos. Compra coisa que não deve, que não serve para nada. Compra hoje, amanhã joga fora. É assim ou não é? É assim. Fica investindo como fala, aquelas propagandas que vem na internet, né? Tantos que tem aí que você compra hoje nas lojas virtuais. E compra-se tanta porcariada, irmãos, que não serve para nada. Não serve para nada. O seu dom é o quê?
É exercer liderança? Exerça sua liderança. Não deixe seus líderes tomar conta de você, não. Mas seja ali, ó. Aqui não, ó. Aqui sou eu que comando. Lógico, você não vai falar isso, mas você tem que exercer liderança. A liderança Deus colocou nas suas costas, na sua cabeça. E é você, líder, que Deus vai cobrar amanhã. Então não deixa outro tomar conta dela, não. Seja um líder que maneja bem a palavra de Deus. E que a exerça com zelo, diz a palavra aqui, com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Ser misericordioso, bondoso, faça com amor, com alegria. Você viu quantos dons, em poucos versículos, quantos dons que nós temos, que você poderia exercer, e talvez não está exercendo nenhum? Por que não faz um propósito com Deus hoje, de você começar a fazer exercer esse dom que está enterrado, esse dom que você esqueceu dele, você começar a exercer de novo. Você que cantava, não canta mais. Você que tocava, não toca mais. Ah, pastor, eu arranho um pouco. Deus não quer arranhar, que arranhe só um pouco. Deus quer que você toque com amor e graça. E muitas vezes você tem um dom e fala que arranha um pouco. Toca muito bem, arranha um pouquinho, pastor. Fala a verdade. Fala, eu toco mesmo. Deus me usa para tocar, Deus me usa a minha voz para cantar, e eu vou louvar o Senhor, eu vou adorar o Senhor. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Ou você tem paparicado o mal, irmãos, as coisas que são más. Você tem passado a mão nas coisas maus, nas pessoas, em vez de tratar com seriedade. Odeie o que é mal, mas apegue-se ao que é bom. Olha que palavra boa. Apegue-se ao que é bom. Esqueça o que não presta. Apegue-se ao que é bom. E Deus vai te honrar, vai te abençoar a cada dia. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha que boa essa palavra. Prefiram dar honra mais aos outros do que a si próprio. O que é? Não querer se engrandecer, mas que fazer que os outros apoiem os outros, ajude os outros a se levantar, a crescer, mas você fica sempre aqui por baixo. Tranquilo, falando com Deus, orando pelos outros. Deus não quer, irmãos, que nós cresçamos para nos gloriarmos. Quando Ele quer que nós nos exalte, Ele nos exalta, quando Ele quer. Mas se nós quisermos nos exaltar, Ele nos abate. Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, nunca lhes falte o zelo. Que ele fala o zelo no âmbito espiritual. Mas vamos transformar um pouquinho esse zelo no âmbito material um pouquinho. Puxar um pouquinho o zelo para a nossa casa. O zelo pelo corpo. Tem pessoas que cuidam do corpo, zelam pelo corpo, se cuidam. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não cuidam do corpo. Tem pessoas que têm a vida espiritual, ele zela pela vida espiritual dele. Ele cuida da vida espiritual dele, para não errar, para não pecar. Opa, eu falei uma palavra hoje que não agrada a Deus. Senhor, me perdoa, eu não quero falar mais essa palavra. E Deus perdoa, Deus honra. Porque está pedindo perdão ao Senhor. Somos sujeitos a isso. Mas ele tenta não errar mais. Ele tenta não fugir do alvo que Deus colocou na vida dele. Quer servir, quer estar fiel ao Senhor. Outra coisa. Zelo pela sua esposa. Zelo pelo seu esposo. Você tem cuidado da sua esposa?
Esposa, você tem cuidado do seu marido? Ou ele chega em casa, ele tem que arrumar tudo, fazer tudo, porque está tudo desarrumado, tudo bagunçado? Quando você chega em casa, você quer ver tudo arrumadinho, bonitinho. Só que você tem que pôr as coisas no lugar também. Não é jogar tudo, largar tudo jogado em casa. Ah, depois a empregada arruma. Mesmo que você tenha empregado, irmão, faça a sua parte. Faça a sua parte. Zelo. Zelo para com a sua família. Zelo para com seus filhos. Temos que ser zelosos, irmãos. Cuidado. Você já entrou em alguma casa, irmãos, que está tudo de perna para o ar? Você entra num quarto e está tudo bagunçado, revirado. Você vai entrando na casa assim, a irmãzinha fala, pastor, desculpe, viu, não deu tempo para arrumar a casa ainda, tal. Mas nem sempre, viu? Nem sempre não deu tempo para arrumar a casa. É que muitas vezes aquilo lá é uma rotina. Está todo dia bagunçado mesmo. Você vai muitas vezes, eu comentei aqui uma vez, eu fui numa casa, num quarto de criança, irmãos, tinha tanto brinquedo, tanta coisa naquele quarto, mas só que não estava arrumadinho. E já entrei em casa também, que tinha um mundo de brinquedo, mas está tudo organizadinho. A própria criança muitas vezes organiza. Tudo arrumadinho, guardadinho, bonitinho. Mas, irmãos, não dava nem para passar de tanta coisa jogada para o chão. Outra coisa, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Você tem sido paciente na tribulação? Hoje o pastor Joel falou sobre crise de manhã. E muitas vezes passamos por tantas dificuldades, tribulação, perdas, como hoje a gente ficou sabendo do irmão aí, irmão Oséias, que é irmão do irmão Isaías, que é daqui da igreja, perdeu seu irmão hoje. Que os irmãos estejam orando por ele. Oséias partiu, firme com o Senhor, obediente a Deus, tocava na banda. O Senhor recolheu, 49 anos, novo. Alegre-se na esperança. Que esperança que nós temos no dia de amanhã, irmãos? Que esperança você tem para o amanhã? Ah, Jesus vai voltar e vai me levar. Tá, ok. Mas e até lá? Qual a sua esperança? O que você tem colocado diante de Deus? Qual o seu alvo? Qual o seu propósito? Qual a sua meta? Tem irmãos aqui que eu sei que todo mês de janeiro faz uma programação do ano. Ele já se programa. Ó, mês de janeiro, tal, vou viajar com a minha família. Ah, fevereiro, tem isso. Março, tal, faz uma programação anual. Temos que fazer, irmãos, precisamos fazer. Ah, pastor, irmão, não tem dinheiro nem para ir na esquina. Mas se você pedir com propósito, com graça, Deus te dá para você ir, não só na esquina, mas muito além da esquina. É que você não pede com fé. Quando você pede com fé, Deus te dá, Deus honra a sua fé. Pratique a hospitalidade. Quantas pessoas que eu sei aqui que praticam hospitalidade? Chega missionários, chega pastores de fora, leva para casa. Dorme aí, irmão, fica aí, tal. Eu já fiquei em casa lá, várias vezes levei irmãos para ficar lá, para dar almoço, descansaram lá em casa, para poder depois voltar para a igreja. E muitos outros irmãos fazem isso também. Deus se agrada dessas coisas, irmãos. Deus se agrada da sua posição. Abençoe aqueles que vos perseguem. Agora, pastor, agora você pegou no pé. Abençoar o que vos perseguem. Abençoar aquele que está te perseguindo todo dia, pegando no teu pé. Abençoar a vida dele. E aí, como é que fazemos agora? É a palavra que está falando. Não sou eu. O apóstolo está falando: abençoai aqueles que os perseguem. E tem mais coisa mais forte aqui.
Abençoe e não os amaldiçoem. Não os amaldiçoem. E aquela praguinha que crente joga assim no irmão? Ele vai ver só. Ele fez para mim, ele vai pagar agora. Deus vai cobrar dele lá na frente. Praguinha santa, né? Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Irmãos, não sejam orgulhosos. Deus não se agrada de orgulhoso. Crente orgulhoso, Deus não se agrada. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Se você tem uma posiçãozinha um pouco melhor que aquele irmãozinho, irmãos, se associe com ele, para que você fale a mesma língua, e Deus vai se agradar de você. Pega lá Pedro, talvez Marcos, era mais estudado, um nível mais alto, mas lá estava Pedro, João, talvez Tiago, que não tinha instrução nenhuma, estavam tudo ali no mesmo ambiente, falando a mesma língua, porque estavam ao redor de Jesus. E nós também estamos ao redor de Jesus. Estamos ao redor da ceia aqui, ó. Amém? Não sejam sábios aos seus próprios olhos, mas sejam sábios para que Deus possa honrar vocês e usá-los a cada dia nas mãos dele. Não retribua ninguém mal por mal. Pegou mais ainda. Não retribua ninguém mal por mal, irmãos. Ou você tem retribuído? Ou palavra dura na ceia, não? Hoje é dia de perdão. Hoje é dia que Deus quer que você peça perdão para alguém. Você vai ligar para alguém e pedir perdão. Chega em casa, fulano, estou ligando para você pedindo perdão hoje. Por quê? Não fiz nada. Não. É que eu ouvi hoje lá que a palavra de Deus diz que não é para retribuir mal por mal. E eu quero pedir perdão pelo que houve entre nós. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível. Não está falando para fazer. Todo o possível para viver em paz com todos. Talvez não consigamos viver em paz 100% com todos. Mas a gente consegue fazer o melhor. Dar o melhor de nós para o Senhor, para o reino, para as pessoas. Amados, nunca procure vingar-se. Olha aí, irmãos, presta bem atenção nisso. Já estou encerrando. Nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Não precisa você amaldiçoar ninguém, não. Quem vai dar a paga, quem vai cobrar é o Senhor. Amém, irmãos? Esquece de ficar amaldiçoando aquela pessoa, falando que ela vai ter que pagar. Se ela não pagar, ela vai ver o que vai acontecer, que Deus vai jogar uma praga em cima dela, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nada disso, irmãos. Ore, entregue a pessoa na mão do Senhor. Senhor, Ele é teu, cuida dele. O Senhor vai cuidar. Amém? Se o inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não sobre a sua. Tem um outro verso, uma outra tradução, como diz aí. Alguém tem a mensagem aí ou não? A Bíblia Mensagem? Ela fala diferente. Só vê aí para mim. Não tem fácil, não? Como que é? Isso, ele se sentirá envergonhado. Então, fazendo isso, irmãos, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dando de beber, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém?
Não deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Fique em pé, irmãos.